Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Destruidores da Graça. Os jornais diariamente noticiam que há destruidores à solta em toda parte, constantemente. Gente de mente doente e que apenas pensa em fazer o mal. Não importa quem. Eles estão nos volantes de possantes e caros automóveis, geralmente dirigindo embriagados e até mesmo conduzindo ônibus cheios, sem ter apreço ou amor pelas vidas transportadas. Muitos adentram bancos com seus sorrisos polidos, vestidos com ternos caros, sapatos reluzentes e relógios importados, mas são assaltantes ferozes e assassinos temíveis. Em outras situações, eles são os próprios dirigentes de instituições públicas ou privadas que roubam a própria empresa, gerando rombos financeiros graves. Os destruidores não marcam hora. Eles simplesmente chegam, atacam, destroem. O problema é que nem você nem eu podemos dizer isso somente com o olhar. Eles não usam botões de identificação, nem carregam sinais advertindo todos a manter distância. Pelo contrário, muitos deles até mesmo carregam bíblias e parecem ser pessoas de vida pura, com bela aparência e cumpridoras da lei. Mas as aparências enganam. E muito. Grande parte desses destruidores estão dentro das igrejas, enganando até mesmo os escolhidos, conforme nos advertiu o Senhor Jesus. São lobos com uma pura vestimenta de ovelha. Eles não têm pudor e nem temor. Simplesmente formam o rebanho para atacá-los a seguir. Eles ostentam títulos importantes como apóstolos, bispos, enviados, profetas, pastores, evangelistas ou representantes de Cristo na terra. A maioria deles passa muito tempo nas igrejas, alguns em postos de liderança religiosa. Muitos são tão respeitados na comunidade que seus vizinhos jamais imaginariam que vivem ao lado de destruidores. Eles destroem livremente, com espontaneidade e criatividade. Destroem tanto a alegria quanto a produtividade. Destroem com suas palavras, suas canetas, com seu olhar. Destroem muito mais com sua atitude do que com seus comportamentos. Na atualidade, é difícil encontrar um local ou região onde os destruidores ainda não tenham atacado. O perigo nos está espreitando continuamente. A coisa mais impressionante é que todo dia, sem falhar, eles escapam da punição de serem confrontados ou expostos. É estranho também que os mesmos ministros, capazes de suportar uma heresia por 10 minutos, ficam de lado e permitem que esses destruidores ocupem todo o espaço que precisam para manobrar e manipular outros da maneira mais insidiosa que se pode imaginar. A intolerância deles é tolerada. Seu espírito julgador não é julgado. Suas táticas de intimidação não são controladas. Sua atitude intolerante pode ser tanto justificada quanto rapidamente defendida. O fardo resultante seria um crime, caso não fosse tão sutil e não estivesse revestido de algo com aparência tão espiritualmente sadia. Hoje, nesse exato momento, milhões de indivíduos que deveriam ser livres e produtivos estão vivendo com vergonha, medo e intimidação. A coisa mais trágica é que eles pensam que é assim que deve ser. Nunca conheceram a verdade que pode libertá-los. São vítimas, existindo como se vivessem no corredor da morte, em vez de desfrutar da beleza, do ar fresco da vida abundante que Cristo delineou e permitiu que todos os seus seguidores desfrutassem. Infelizmente, a maioria não faz a menor ideia do que está perdendo. E não faz porque desconhecem a verdade. E onde está a verdade? Ele está escrita na palavra de Deus, que atualmente é tão relegada a um plano inferior. Simplesmente foi trocada por blogs, sites, Facebooks, Twitters e outras mídias sociais. E para lá se dirigem, seguindo os gurus espirituais do momento. Talvez, se debruçassem um pouco mais sobre a palavra, encontrariam Jesus dizendo: acautelai-vos. Eles se transformam em anjos de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Ou atentassem para o outro alerta do Mestre: vocês precisam ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes.
Se pudéssemos dar nomes a esses seres perversos, resumiríamos em chamá-los de destruidores da graça. É essa preciosa graça que tem sido agredida de maneira tão contínua e violenta que não nos damos conta do estrago que eles estão fazendo. Aqueles que não se sentem confortáveis em negá-la decidiram destruí-la. Assim como aconteceu nos tempos primitivos do desenvolvimento e crescimento da igreja, a graça, mais uma vez, se tornou um objeto de escárnio, uma espécie de joguete de um lado para outro, algo como uma bola de futebol teológica que é chutada de um campo para outro à medida que os teólogos discutem os termos como se fossem treinadores frustrados em campos opostos, tentando ganhar vantagem sobre o outro. É um clássico debate em que ninguém ganha. Ele banaliza a questão e faz que a torcida que assiste à briga nas arquibancadas fique confusa, polarizada ou, pior ainda, entediada. A graça nos foi oferecida de graça, mas não foi barata. Ela teve um alto preço que foi pago não com dólar, euro ou qualquer tipo de moeda válida. Não! A graça custou não apenas um pouco de sangue, mas todo o sangue precioso do Senhor Jesus naquela rude cruz. E graça não se negocia, não se compra, não se troca, não se vende. A forma como foi concebida é para ser recebida, aceita e vivida plenamente. Chega de banalização da graça. Ela deve ser despertada e anunciada, não negada, desfrutada e livremente concedida, não comercializada. Graça recebida, mas não expressa, é graça morta. Gastar o tempo de alguém debatendo de que maneira a graça é recebida ou quanto comprometimento é necessário para a salvação, sem abordar o que significa viver pela graça e sem desfrutar da magnífica liberdade que ela fornece, rapidamente leva a uma discussão estéril, sem vida, fútil. Por estar sendo tão manipulada, a maioria do povo de Deus passa dias olhando e perguntando: como receberemos isso? Qual é o próximo sacrifício que terei que fazer? Qual é a próxima corrente em que terei que participar? Em vez de fazer perguntas assim, bastaria olhar para a frente e anunciar: a graça é nossa, através de Jesus Cristo, e nós podemos vivê-la plenamente. Graça não é para ser debatida ou negociada. Sendo assim, nós a estaremos destruindo. A graça está diante de nós plena, pura e perfeita. Apenas precisamos permitir ou deixar que ela nos liberte. Quando o fizermos, a graça realizará seu propósito original, ser realmente maravilhosa. E quando isso acontecer, todo o nosso semblante mudará. Mas atentemos, porque os destruidores da graça não desistem. E nós precisamos orar mais. Deus abençoe a sua vida.